Oi, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026, nosso devocional de número 25, seguimos com o tema Corpo, Limites e Paz. O trecho bíblico que nos guia hoje é de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Corinto era uma cidade grande, movimentada e conhecida por uma cultura de excessos e liberdade sexual sem limites. Havia templos pagãos e práticas sociais e religiosas onde o corpo era tratado como objeto, prazer sem responsabilidade, relações marcadas por exploração e uma mentalidade comum de que o que eu faço com o meu corpo não tem tanto peso. Alguns cristãos de Corinto carregavam essa ideia para dentro da fé, como se a espiritualidade fosse uma coisa e o corpo outra. Paulo responde com firmeza: o corpo importa. E Paulo usa uma imagem muito forte para aquela cultura: o templo. Em Corinto, o templo era um lugar separado, respeitado, cuidado. Paulo diz: é exatamente assim que devemos enxergar o corpo, porque o Espírito Santo habita em nós. A fé em Cristo não muda só o que nós acreditamos. Muda como nós vivemos, inclusive a nossa sexualidade. Quando nós lemos que o corpo é templo do Espírito Santo, entendemos que Deus não trata nossa sexualidade como assunto proibido, mas como assunto sagrado. Algo que precisa de verdade, limites e propósito. Nós não pertencemos a nós mesmos no sentido de meu corpo, minhas regras e tudo bem. Nós pertencemos a Deus. E isso dá ao nosso corpo dignidade e à nossa sexualidade direção. Então, usar o corpo para a glória de Deus significa viver uma sexualidade com respeito por nós e pelo outro, com pureza de intenção, não usar pessoas como objeto, com responsabilidade emocional, espiritual e também física. E com integridade, sem vida dupla, sem segredo que nos escraviza. Hoje, a saúde sexual é atacada por dois extremos. De um lado, a banalização. Todo mundo faz, não tem consequência. Do outro, a vergonha. Isso não se conversa, então eu escondo. Mas esse texto nos chama para um caminho maduro de cuidado. Saúde sexual envolve limites e escolhas coerentes com a nossa fé. Consentimento e respeito, prevenção e acompanhamento médico quando necessário, cura de feridas, abuso, traição, vícios, culpa e relacionamentos saudáveis de verdade. O corpo ser templo não é só moral, é também um convite a proteger o que Deus nos confiou, inclusive a nossa saúde sexual. Pensa com sinceridade. Hoje, a sua sexualidade está te aproximando de Deus ou te afastando? Você vive em culpa e segredo? Você alimenta conversas, flertes ou conteúdos que te desorganizam por dentro? Você sente que perdeu o controle em algum hábito? Você tem cuidado do corpo com responsabilidade também nessa área? Ou você ignora sintomas e adia procurar ajuda? Você nunca faz exames de rotina, mesmo tendo dúvidas? Ou você vive e não deixa para lá e isso vai te trazendo ansiedade? Você tem tratado pessoas com honra ou como válvula de escape emocional? Se relaciona para preencher carência? Insiste em desrespeitar limites? Mantém um vício que te prende e te afasta da paz? Qual limite prático você precisa colocar para proteger seu templo? Cortar um gatilho, conteúdos, conversas, ambiente. Ser transparente, buscar ajuda, terapia.
Decidir por santidade como um plano real e não só como força de vontade. Escolha um passo prático para hoje. Pode ser verdade. Nomeie o que está acontecendo sem maquiagem. Eu preciso de ajuda nessa área. Cuidado. Se houver qualquer sinal físico, dor, alteração ou preocupação, procure orientação de saúde. Marque um ginecologista, um urologista, um clínico ou outro profissional adequado. Limites. Corte um gatilho específico por 7 dias. Parar de seguir alguns perfis, evitar conversas privadas perigosas, tirar aplicativos. Responsabilidade espiritual. Conversa com alguém maduro e confiável, um líder, um pastor, pai, mãe, mentor, terapeuta. Alguém que te conduza com verdade e sem humilhação. Deus não nos chama para vergonha, Ele nos chama para cura e santidade prática. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém e desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao seu lado. Te desejo paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque o Espírito habita em nós. Nós reconhecemos que nossa sexualidade precisa ser tratada com verdade, honra e cuidado. Perdoa-nos quando nós banalizamos, escondemos, usamos pessoas e nos deixamos dominar por hábitos que nos escravizam. Traz cura às nossas memórias, às nossas feridas e ao nosso corpo. Dá-nos coragem para buscar ajuda quando for preciso e sabedoria para estabelecer limites. Ensina-nos a viver uma sexualidade que te glorifica, com respeito, pureza, responsabilidade e paz. Que nosso corpo seja de fato um templo honrado, por dentro e por fora. Em nome de Jesus. Amém.